Capítulo 2. As disciplinas teoréticas como fundamentos das normativas. Parágrafo 13. Há controvérsia sobre o caráter prático da lógica. A legitimidade de uma lógica como técnica resulta de modo tão óbvio das nossas últimas considerações que pode parecer surpreendente como alguma vez possa ter havido controvérsia sobre esse ponto. Uma lógica orientada para a prática é um postulado inevitável de todas as ciências, e a este fato corresponde também que a lógica se originou historicamente por motivos práticos ligados ao empreendimento científico. Isso aconteceu, como se sabe, naqueles tempos memoráveis, em que a lógica, ou em que a ciência grega, recém-nascida, esteve em risco de sucumbir aos ataques dos céticos e subjetivistas, e toda a prosperidade futura da ciência dependia de que se encontrassem critérios de verdades objetivos, capazes de destruir a aparência enganadora da dialética sofística. Se, especialmente em tempos recentes, sob a influência de Kant, repetidamente se negou à lógica o caráter de uma técnica, enquanto, do mesmo modo, se continuou a atribuir valor a essa caracterização, então a controvérsia não pode ter girado em redor da simples questão sobre se é possível propor à lógica objetivos práticos e apreendê-la em conformidade como uma técnica. O próprio Kant falou de uma lógica aplicada, a qual compete a regulação do uso do entendimento, sobre as condições contingentes do sujeito que pode dificultar ou promover esse uso. Ele falou isso na Crítica da Razão Pura, Introdução à Lógica Ocidental, último parágrafo. E da qual podemos igualmente apreender o que favorece o uso correto do entendimento, os meios auxiliares do mesmo ou os meios de remediar falhas ou erros lógicos. Ele disse isso no mesmo lugar. Embora Kant não a queira admitir propriamente como ciência, a par da lógica pura, e seja mesmo de opinião que ela não deveria chamar-se propriamente lógica, cada um tem a liberdade de colocar o objetivo da lógica tão longe que ela abranja a lógica aplicada e, logo, a lógica prática. Em todo caso, pode discutir-se, e isso aconteceu também com frequência, se de uma lógica como doutrina prática da ciência é de se esperar algum proveito significativo para a promoção do conhecimento humano. Se, por exemplo, de uma ampliação da lógica antiga, que apenas pode servir para o exame de conhecimentos dados, por uma ars inventiva, uma lógica da descoberta. Se pode prometer uma evolução e um progresso efetivamente tão grande quanto Leibniz reconhecidamente acreditou e etc. Mas esta controvérsia não diz respeito a nenhum ponto principalmente significativo, e decide-se através da máxima clara de que, mesmo a razoável probabilidade de um fomento futuro das ciências, justifica a elaboração de uma disciplina normativa com esse objetivo, para não falar já em que as regras derivadas dessa disciplina constituem em si mesmas um valioso enriquecimento do conhecimento. A questão controversa, principalmente importante,
mas que não foi, infelizmente, precisada com clareza por nenhum dos partidos? Encontra-se numa direção totalmente diferente. Ela pergunta se a definição da lógica como técnica atinge o seu caráter essencial. Pergunta-se, por outras palavras, se é somente o ponto de vista prático que funda o título de direito da lógica como uma disciplina propriamente científica. Ao passo que, do ponto de vista teorético, a lógica, em todos os conhecimentos que reúne, consiste, por um lado, em proposições puramente teoréticas, que têm de reivindicar o seu direito de cidadania original junto de ciências teoréticas puras, principalmente da psicologia, e, por outro lado, em regras fundamentadas sobre estas proposições teoréticas. O essencial da concepção de Kant não resiste, o essencial da concepção de Kant não reside, de fato, tão pouco em contestar o caráter prático da lógica, mas em considerar possível, e na perspectiva gnoseológica, considerar fundamental uma certa demarcação e limitação da lógica, segundo a qual ela existe como uma ciência inteiramente independente, nova em comparação com as outras ciências conhecidas, e com efeito como uma ciência puramente teorética, a qual, à maneira da matemática, permanece exterior todo o pensamento de uma possível aplicação, e que é também semelhante à matemática por ser uma disciplina a priorística e puramente demonstrativa. Eita, tem uma nota de rodapé enorme no anterior, deixa eu procurar. Nota de rodapé na parte lógica prática. Se Kant vê numa lógica geral dotada de uma parte prática, uma contradiction e adjecto, e, por isso, condena a divisão da lógica em teorética e prática, conforme o livro Logic, Introdução 2, subseção 3, isso não nos impede absolutamente de considerar como lógica prática aquilo que denomina lógica aplicada. Uma lógica prática, se a expressão for tomada no seu significado comum, não pressupõe, de todo, necessariamente, o conhecimento de uma determinada espécie de objetos aos quais ela é aplicada, mas sim o de um espírito que deve ser por ela auxiliado no seu esforço de conhecimento. A aplicação pode ter lugar numa dupla direção. As regras lógicas podem ajudar-nos a tirar proveito para um domínio particular do conhecimento. Isto pertence à ciência particular e à metodologia que ela se liga, mas é, por outro lado, também pensável fazer derivar, com a ajuda das leis ideais da lógica pura, independente das particularidades do espírito humano, caso haja leis assim, regras práticas que digam respeito à natureza particular do homem, em espécie. Então teríamos uma lógica geral e, no entanto, prática. Pronto, a gente acabou essa parte. A limitação da lógica ao seu conteúdo de saber teorético conduz, segundo a forma predominante na doutrina oposta de Kant, a proposições psicológicas, eventualmente também gramaticais ou outras, desculpa. Logo, há setores reduzidos de ciências de outro modo limitadas e, além disso, empíricas. Segundo Kant, deparamos-nos antes com o domínio encerrado em si mesmo, autônomo, e, acrescente-se, a priorístico de verdade teórica, ou seja, com a lógica pura. É visível que nessas doutrinas se jogam ainda
oposições significativas, a saber, se a lógica tem de valer como uma ciência priorística ou empírica, independente ou dependente, demonstrativa ou não demonstrativa. Se pusermos estas oposições de parte, como distantes dos nossos interesses mais imediatos, então resta-nos somente a questão controversa acima levantada, nos dos lados, fazendo uma abstração da afirmação de que a toda lógica apreendida como técnica subjaz uma ciência teorética específica, uma lógica pura, ao passo que o lado oposto acredita poder subordinar todas as doutrinas teoréticas que se podem constatar na técnica lógica às ciências teoréticas de um outro modo conhecidas. Já Becker defendeu com vigor esse último ponto de vista. Nota: Becker pretende indicar o caráter essencialmente prático da lógica desde o título das exposições lógicas, Lehrbuch der Logik aus Kunstlehre des Denkens, Manual da Lógica como Técnica de Pensar, System der Logik aus Kunstlehre des Denkens, Sistema da Lógica como Técnica do Pensar. E com relação a essa questão, confira no System, prefácio, a introdução e, além disso, a polêmica contra Herbart. Já Becker defendeu com vigor esse último ponto de vista. Elaborou claramente J. Stuart Mill, cuja lógica também a esse respeito foi muito influente. Ele está se referindo ao nota número 7. Ainda mais do que a obra principal de Mill, vem a propósito para a discussão a questão aqui pertinente do escritor polêmico contra Hamilton. As citações requeridas segue-se mais abaixo. Tá bom. Pisa, também no mesmo terreno, a mais importante obra do novo movimento lógico na Alemanha, a lógica de Sigvart. Ele dilu nítida e decididamente a tarefa suprema da lógica, aquela que constitui a sua essência própria, é a de ser uma técnica. Ele está citando o livro do Sigvart, sei lá. Em defesa do outro ponto de vista, encontramos a par de Kant, principalmente Herbart, além de um grande número de seus discípulos. Que, a esse respeito, aliás, o mais extremo empirismo é perfeitamente compatível com a concepção de Kant. Depreende-se da lógica de Bain, que é, de fato, construída como uma técnica, mas que expressamente reconhece e simultaneamente reivindica, contém em si uma lógica como ciência propriamente teorética e abstrata, e até mesmo como uma ciência à maneira da matemática. É certo que essa disciplina teorética assenta, segundo Bain, na psicologia. Ela não precede, por isso, como pretende Kant, todas as outras ciências como uma ciência absolutamente dependente, mas é uma ciência própria, e não, como em Mill, um mero conjunto de capítulos psicológicos, tornados necessários pelo propósito de uma regulamentação prática do conhecimento. Nas múltiplas elaborações que a lógica sofreu desde o século XIX, o ponto da divergência aqui em causa não chega quase nunca a um claro realce e um
e a uma consideração atenta, porque o tratamento prático da lógica é compatível com os dois pontos de vista e, regra geral, foi também admitido pelos dois lados como útil. Pareceu a muitos insignificante toda a controvérsia sobre o caráter essencialmente prático ou teorético da lógica. Para muitos, a diferença dos pontos de vista nunca foi clara. Os nossos objetivos não exigem aprofundar criticamente as controvérsias dos lógicos antigos. Se a lógica é uma arte ou uma ciência, ou ambas, ou nenhuma delas. E, novamente, se, no segundo caso, é uma ciência prática ou especulativa, ou ambas, ou simultaneamente. Se William Hamilton ajuiza acerca delas e, assim, também acerca do valor das questões, como se segue. A controvérsia é talvez uma das mais fúteis na história da especulação. Deixa eu ver como é que traz essa expressão. No que diz respeito à lógica. Deixa eu ver se tem a tradução embaixo. Ah, tem a tradução embaixo. Então, vou ler a tradução. A controvérsia é, talvez, uma das mais fúteis na história da especulação. No que diz respeito à lógica, a decisão da questão não tem a mínima importância. Não foi em consequência de nenhuma diferença de opinião em relação ao fim e natureza dessa doutrina que os filósofos discutiram acerca do nome que ela deve receber. A controvérsia era, de fato, somente sobre o que era propriamente uma arte e o que era propriamente uma ciência. E conforme atribuía a esses termos um significado ou outro, afirmava que a lógica era uma arte ou uma ciência, ou ambas ou nenhuma delas. No entanto, é de se notar que o próprio Hamilton não pesquisou muito a fundo o conteúdo e o valor das distinções em causa. Se existisse um acordo aceitável em relação ao modo de tratar a lógica e ao conteúdo das doutrinas que a constitui, então a questão se e como os critérios art e science pertencem à sua definição seria de pequeno significado, embora continuasse a não ser uma questão de mera rotulagem. Todavia, a questão sobre as definições, conforme já expusermos, é, na verdade, uma controvérsia acerca da própria ciência e, com efeito, não acerca da ciência feita, mas da ciência que vem a ser e provisoriamente somente almejada, onde os problemas, os métodos, as doutrinas, aliás, onde toda e cada coisa é ainda duvidosa. Já no tempo de Hamilton, e muito antes deles, as diferenças em relação ao conteúdo essencial, a extensão e o modo de tratamento da lógica eram muito consideráveis. Compare-se somente às obras de Hamilton, Bolzano, Mill e Beckner, e veja-se como as diferenças aumentaram desde então. Ponhamos de lado Edman, Brosbist, Wundt, Bergman, Schupper, Betrano, Schwigwart e Uberberg. E pergunte-se se tudo isto não é uma ciência, mas um mero nome. Quase se poderia decidir assim, se não existisse aqui e ali grupos mais abrangentes de temas comuns, não obstante seja certo que, quanto ao conteúdo das doutrinas e mesmo do questionamento, não haja dois destes lógicos que se entendam minimamente. Se acrescentarmos ainda aquilo que sublinhamos na introdução, que as definições apenas exprimem as convicções que se têm sobre as tarefas essenciais e o caráter metódico da lógica, e que os preconceitos e erros a este respeito podem contribuir numa ciência tão atrasada para orientar a pesquisa desde o seu início,
para um caminho errado. Então, não se poderá, com certeza, concordar com Hume, quando diz que a decisão da questão não é de grande importância, da mínima importância, melhor dizendo. Não contribuiu menos para a confusão a circunstância de que também, da parte de destacados defensores da justificação própria de uma lógica pura, como Brodish e Bergman, o caráter normativo dessa disciplina foi considerado como algo que pertence essencialmente ao seu conceito. O partido oposto encontrou aqui uma inconsequência óbvia, mesmo uma contradição, pois não reside no conceito da normalização a referência a um objetivo diretor e atividades a ele ordenadas. Não significa, então, ciência normativa precisamente o mesmo que técnica? A maneira como Brosbich introduz e apreende as suas determinações só pode servir como confirmação. Na sua lógica, ainda hoje valiosa, lemos: o pensar pode ser objeto de investigação científica numa dupla consideração. Por um lado, na medida em que é uma atividade do espírito, cujas condições e leis podem ser pesquisadas, mas, então, por outro lado, na medida em que é um instrumento para a aquisição de conhecimento mediado, que admite um uso não só correto, mas também errado, conduzido no primeiro caso a resultados verdadeiros, no outro a falsos. Há, conseguinte, tanto leis da natureza, do pensar, quanto leis normativas para o mesmo. Preceitos, normas, segundo os quais eles se têm de orientar para conduzir a resultados verdadeiros. A pesquisa das leis da natureza, do pensar, é uma tarefa da psicologia. A determinação das leis normativas, porém, é tarefa da lógica. E lemos a saciedade na explicação apresentada. Leis normativas regulam atividades sempre segundo um certo fim. Aqui está um ponto 13. E isso aqui foi no livro que tem como nome Nova Apresentação da Lógica. Do lado oposto, disse A, aqui não há nenhuma palavra de Meneca ou Mill. Não pudessem subscrever, empregar em seu proveito. Se se conceder, porém, a identidade dos conceitos de disciplina normativa e técnica, então também é óbvio que, assim como para os técnicos em geral, não é uma interconexão objetiva, mas o fim diretor, o elo que une as verdades lógicas na disciplina. É, e é, por conseguinte, certamente errado traçar para a lógica fronteiras tão estreitas como faz a lógica aristotélica tradicional, pois a ela se reduz, na verdade, a lógica pura. É um contrassenso propor à lógica um fim, e então, ao mesmo tempo, excluir delas classes de normas e de investigações normativas que pertencem a esse fim. Os defensores da lógica pura estão ainda sob o encanto da tradição, o feitiço maravilhoso que a canga de formas vazias da lógica escolástica exerceu durante milênios, conserva sobre eles o seu poder. Tal é a sequência de argumentos óbvios, melhor dizendo, inteiramente apropriados para desviar o interesse moderno de uma ponderação mais rigorosa dos motivos que foram declarados por grandes pensadores autônomos em favor de uma lógica pura como ciência própria, e que também hoje poderiam ainda reivindicar um exame sério, o excelente Dobzhansky pode se ter enganado na sua definição, mas isso não prova que a sua posição, assim como a de seu mestre Herbat,
e finalmente a de seu primeiro inspirador, Kant, estivesse essencialmente errada. Deixa eu ver o nota de rodapé sobre o que é. O nota de rodapé é 14. O próprio Kant, embora opusesse as leis psicológicas que dizem como entendimento é e pensa, as leis lógicas como leis necessárias que dizem como ele, o entendimento, deve proceder no pensar, não tinha, em última instância, o propósito de apreender uma lógica como uma disciplina normativa, no sentido de uma disciplina que avalia a adequação a fins propostos. Aponta decisivamente nessa direção a sua coordenação da lógica e da estética como as duas fontes fundamentais do espírito, esta como a ciência racional das regras da acessibilidade em geral, aquela como a ciência correlativa às regras de entendimento em geral. Assim, como a estética, nesse sentido kantiano, também a sua lógica não pode valer como uma disciplina reguladora segundo fins, conforme que da razão pura, introdução à lógica ocidental, 1, final do segundo parágrafo. Isto não exclui, nem sequer por detrás da determinação insuficiente se esconda também um pensamento valioso, que só não chegou ainda a uma expressão conceitualmente clara. Atendamos, pois, a comparação da lógica com a matemática pura, tão apreciadas pelos defensores de uma lógica pura. Também as disciplinas matemáticas fundam doutrinas técnicas. A aritmética corresponde a uma técnica prática do cálculo, a geometria a uma técnica de medição de campos. Novamente se juntam, embora de maneira um tanto diferente, tecnologias às ciências de natureza teoréticas abstratas, a física às tecnologias físicas e a química às tecnologias químicas. A este respeito, é natural a conjectura de que seja o sentido próprio da pretendida lógica pura o ser uma disciplina teorética que, de modo análogo aos casos indicados, funda uma tecnologia, precisamente a lógica no sentido prático comum. E assim como os técnicos estabelecem o geral para a derivação de suas normas, por vezes, preferencialmente uma ou outras vezes, contudo, diversas disciplinas teoréticas, então também a lógica, no seu sentido de uma técnica, poderia depender de uma pluralidade de tais disciplinas, e logo possuir naquela lógica pura meramente o fundamento, entre outros, ainda que porventura o mais importante. E se mostrasse, então, além disso, que as leis e formas lógicas em sentido pleno pertencem a um círculo teorético encerrado de verdade abstrata, o qual, de maneira nenhuma, se desclassificar entre as disciplinas teoréticas até aqui delimitadas e que deve, assim, ser tomado precisamente como a lógica pura em questão. Impor-se-ia, então, a conjectura de que as completudes da determinação conceitual dessa disciplina, bem como a incapacidade de expô-la na sua pureza e de esclarecer a sua relação com a lógica enquanto técnica, favoreceu a sua confusão com esta técnica e tornou possível a controvérsia sobre se a lógica deve ser delimitada essencialmente como disciplina teórica ou prática. Enquanto um partido olhava para aquelas proposições lógicas em sentido pleno, as proposições puramente teoréticas, o outro se aferrava às definições discutíveis das disciplinas pretensamente teorética e à sua realização efetiva. Não nos deve inquietar a objeção de que se trata aqui de uma restauração da lógica aristotélico-escolástica, sobre cuja medíocre valia
a história já proferiu o seu veredito. Talvez se venha a revelar ainda que a disciplina em causa não é de modo algum de alcance tão limitado e tão pobre em problemas profundos quanto se diz. Talvez a velha lógica fosse somente uma realização altamente perfeita e turva da ideia daquela lógica pura, mas ainda assim como o começo e primeira abordagem engenhosa e digna de atenção. E é também de perguntar se o desprezo pela lógica tradicional não é um efeito injustificado da atmosfera do Renascimento, desculpa, cujos motivos não mais nos poderiam hoje afetar. É compreensível que a luta, historicamente justificada, mas objetivamente tantas vezes pouco razoável, contra a ciência escolástica, se dirigisse antes de mais nada contra a lógica, como doutrina do método que lhe era próprio. Contudo, o fato de que a lógica formal assumiu das mãos da escolástica, principalmente no período da degeneração, o caráter de uma falsa metodologia, talvez só prove que faltava uma compreensão filosófica correta da teoria lógica, na medida em que esta já estava sendo desenvolvida, que a aplicação prática da mesma tomou, por isso, vias erradas, e que lhe eram exigidas realizações de que, pela sua natureza, não era capaz. Assim, também a mística dos números nada prova contra a matemática. É sabido que a polêmica lógica do Renascimento era objetivamente vã e infrutífera. Nela falava a paixão, não a intelecção. Como poderíamos deixar-nos ainda conduzir pelos seus juízos depreciativos? Em todo caso, um espírito teorético criativo como Leibniz, em quem o arrebatado impulso reformador do Renascimento emparelhava com a sobriedade científica da modernidade, nada queria com a perseguição anti-aristotélica. Acolheu com palavras calorosas a humilhada lógica aristotélica. Tanto mais lhe parecia ela precisamente necessitava de melhoria e ampliação. Em qualquer caso, pode pôr de lado a censura de que a lógica pura consiste numa renovação da canga escolástica de formas vazias, enquanto não estivermos esclarecidos sobre o sentido e o conteúdo da disciplina em causa, e acerca da legitimidade das conjecturas que se nos impuseram. Para examinar essas conjecturas, não temos a intenção de colecionar e submeter eventualmente a análise crítica todos os argumentos historicamente apresentados a favor de uma ou de outra concepção da lógica. Este não seria o caminho para conseguir renovar o interesse por uma antiga querela. Os opostos principais, todavia, que nela não alcançaram uma separação pura, têm o seu interesse próprio, acima dos condicionalismos empíricos dos litigantes. E é este interesse que temos a intenção de perseguir. E aí, Diego, tudo na paz? Tudo na paz, ele que luta. Pois é. Extenso, né, esse parágrafo? Esse foi. Tem coisa até demais aí pra absorver de uma vez. Pois é. Será que no final ele chega a descobrir A qual gente é o só vai caráter essencial? só descobrir lendo até o final do texto. E tem que ler os outros, né? Na verdade, isso é o projeto desse livro, né? Os outros a gente vai descobrir quando ler os outros. Cada livro tem um projeto bem particular, Uhum. que em conjunto formam um sistema, mas cada livro em si tem uma certa unidade. Ah, certo. Você pode ler o parágrafo Sim, eu ia 14? perguntar. Sim, posso ler sim. Você quer projetar? Não. Oh, eu posso projetar, tudo bem. Melhor. Deixa eu Eu ver acho que fica aqui. melhor para você.
Uhum. Tá aparecendo aí? Tá sim. Página 43. Vou começar. Parágrafo 14. O conceito da ciência normativa, o padrão ou princípio que lhe confere unidade. Começamos com o estabelecimento de um princípio da maior importância para a investigação que se segue, a saber, que toda disciplina normativa e, do mesmo modo, toda disciplina prática assenta sobre uma ou mais disciplinas teoréticas, na medida em que as suas regras têm de possuir um conteúdo teorético separável do pensamento da normatividade, do dever ser. Contudo, cuja pesquisa científica compete precisamente àquelas disciplinas teoréticas. Consideramos, em primeiro lugar, para estabelecer esse ponto, o conceito de disciplina normativa na sua relação com de disciplina teorética. Usa entender-se que as leis da primeira dizem o que deve ser, não obstante, talvez não seja, e, dadas as condições existentes, não o possa ser. As leis das segundas, em contrapartida, dizem simplesmente o que é. Pergunta-se-á, então, o que se pretende dizer com o deve ser, em contraste com o simples ser. É claro, é claro que é demasiado estreito o sentido originário do dever, o qual, o qual faz referência a um certo desejo ou querer, a uma exigência ou ordem. Por exemplo, aqui, não é? Sim. Por exemplo, deves obedecer-me, ou X deve vir até mim. Assim como falamos no sentido mais vasto de uma exigência, mesmo quando não há ninguém que exija e, eventualmente, tampouco alguém a quem seja exigido. Assim também falamos muitas vezes de um dever independente do desejo ou querer de alguém. Se dizemos, um guerreiro tem de ser corajoso, isto não significa que nós ou mais alguém o deseje ou queira, ordene ou exija. Poderia ser-se antes da opinião de que, em geral, esse termo quer dizer o que, ela? Isto é. Isto é, né? Isto é, em relação a todos os guerreiros, é legítimo um tal desejo e exigência, embora isto não seja inteiramente correto, posto que não é absolutamente necessário que aqui tenha de fato lugar uma tal valorização de um desejo ou exigência. Um guerreiro deve ser corajoso, quer dizer antes. Só um guerreiro corajoso é um bom guerreiro. E isto implica, dado que os predicados bom e mal dividem entre si a extensão do conceito de guerreiro, que um guerreiro não corajoso é um mau guerreiro. Porque esse juízo de valor é válido, tem razão qualquer um que exija de um guerreiro que seja corajoso. Pelas mesmas razões, é também desejável, louvável e etc., que ele o seja. E do mesmo modo,
nos outros exemplos. Um homem deve praticar o amor ao próximo, isto é, quem não o pratica não é um homem bom. E então... não sei o que é isso. É o ipso. Ipso? E É o o ipso? ipso. Certo. É o ipso, um homem, a este respeito. Mal. Um drama não se deve dividir em episódios. Senão, não é um bom drama. Uma obra de arte correta. Em todos esses casos, fazemos assim a nossa apreciação positiva, o reconhecimento de um predicado de valor positivo, dependente de uma condição a preencher, cujo não preenchimento acarreta o predicado negativo correspondente. Podemos, em geral, fazer equiparar o ao menos, tomar como equivalente as formas um A deve ser B, e um A que não é B é um mau A. Ou somente um A que é B é um bom A. O termo bom serve-nos aqui, naturalmente, no sentido mais vasto daquilo que de algum modo é valioso. Ele é para entender, nas proposições concretas, apropriadas às nossas fórmulas, em cada caso, no sentido particular das valorações que lhe subjazem. Por exemplo, como útil, belo, ético e outros. Há, por conseguinte, tantas maneiras de falar do dever, quantas espécies de valorações e logo de valores efetivos ou presumidos. As asserções negativas do dever não são para interpretar como negações das asserções afirmativas correspondentes, tampouco quanto, em sentido corrente, a recusa de uma exigência tem o valor de uma proibição. Um guerreiro não deve ser covarde. Não significa que seja falso um guerreiro, deva ser covarde, mas que um guerreiro covarde é também um mau guerreiro. São, por isso, equivalentes as formas. Um A não deve ser B e um A que seja B é, em geral, um mau A. Ou só um A que não é B é um bom A. Que dever e não dever se exclui é uma consequência lógica formal da interpretação das asserções. E o mesmo vale para a proposição de que juízo sobre um dever não inclui uma afirmação acerca de um ser correspondente. Os juízos da forma normativa, acima esclarecido, não são, obviamente, os únicos que se admite como tal. Ainda que na expressão não se empregue a palavra deve, não é essencial que em lugar de A deve ou não deve ser B, também possamos dizer A tem ou não pode ser B. Mais importante é a referência às duas novas formas, A não tem de ser B e A pode ser B. Exprime os opostos contraditórios das primeiras. Não tem de é, pois, a negação de deve ou, o que é o mesmo, de tem de. Pode, a negação de não deve ou, o que é o mesmo, de não pode. Como se depreende facilmente dos juízos de valor, a interpretar. Um A não tem de ser B igual a um A que não é B, não é por isso um mau A. Mas teremos de contar aqui ainda com outras frases. Por exemplo, para que um A seja bom, basta-lhe ou não lhe basta que seja B. Ao passo que as frases anteriores de respeito, de algum modo, a condições necessárias para atribuição ou privação dos predicados de valor positivo ou negativo. Trata-se, nestas últimas, de condições suficientes. Outras frases pretendem
por sua vez, enunciar simultaneamente condições necessárias e suficientes. Poderiam estar, assim, esgotadas as formas essenciais de frases normativas universais. A elas correspondem, naturalmente também, formas de juízo de valor particulares e individuais, que não acrescentam à análise nada significativo, não vindo estes últimos, em qualquer caso, a propósito para os nossos objetivos. Elas têm sempre uma relação mais próxima ou mais distante com certas universalidades normativas. E só com base nas universalidades que as regem, pode surgir como exemplos em disciplinas abstratas normativas. Tais disciplinas mantêm-se, em geral, além de toda a existência individual, as suas universalidades são de espécie puramente conceitual e possuem, no sentido genuíno do termo, o caráter de lei. Vemos a partir dessas análises que toda frase normativa pressupõe uma determinada espécie de valoração, apreciação, avaliação, pela qual resulta o conceito de um bem valioso ou mal não valioso, no sentido determinado em relação a uma certa classe de objetos. Segundo ela, os objetos dividem-se em bons e maus. Para poder proferir o juízo, um guerreiro deve ser corajoso. Tenho de ter algum conceito de bom guerreiro, e este conceito não se pode fundar numa qualquer definição nominal arbitrária, mas somente naquela valoração universal que, segundo estas ou aquelas qualidades, permite valorizar o guerreiro, ora como bom, ora como mal. Se esta avaliação é, ou não em algum sentido, objetivamente válida, se há em geral que fazer uma distinção entre o bom objetivo e o subjetivo, o bom objetivo e subjetivo, não vem aqui a propósito, na mera determinação do sentido dos enunciados do dever. Basta que algo seja tomado como valioso, que seja uma intenção de conteúdo, uma intenção de conteúdo, de que algo é valioso ou bom. A como sendo efetivamente valioso ou bom. Se inversamente, com base numa... Oi. Só uma questão. Parece que nessa frase é o primeiro anúncio de algo que poderia ser a intencionalidade dessa última frase que você acabou de ler. Seria o quê que eu não entendi, desculpa? É um esboço do conceito de intencionalidade. Basta que algo seja tomado como valioso, que seja consumada uma intenção do conteúdo de que algo é valioso ou bom. Lembra assim. A frase como todo é. Se esta avaliação é ou não é, em algum sentido, objetivamente válida, e se há, em geral, que fazer uma distinção entre o bom objetivo e o subjetivo, não vem aqui a propósito, na mera determinação do sentido do denunciado dever. Basta que algo seja tomado como valioso, que seja consumada uma intenção do conteúdo de que algo é valioso ou bom. Isso aqui foi uma adição, eu acho. Sim. Acho que Beleza. Era só isso mesmo, Boa, só pra... Sim. Obrigado. Se, inversamente, com base numa determinada valoração geral, foi estabelecida um par de predicados de valor para uma classe apropriada, então está dada também a possibilidade de juízos normativos. Todas as formas de frases normativas têm o seu sentido determinado.
Toda nota característica constituída de A do B, B do A, bom fornece. Por exemplo, eu acho que eu vou reler essa frase. Toda nota característica constitutiva B do A, bom fornece. Por exemplo, uma frase da forma: um A deve ser B. Uma nota característica B incompatível com B fornece uma frase: um A não pode, não deve ser B, etc. No que respeita, finalmente, ao conceito do juízo normativo, podemos, segundo as nossas análises, descrevê-lo como se segue: em relação a uma valoração universal, adenda de B. Em relação a uma valoração universal, na sua base, e ao conteúdo do par de predicados de valor correspondente assim determinado, disse, normativa, toda e qualquer frase que exprime quaisquer condições necessárias o suficiente, ou necessárias e suficientes para a posse de um tal predicado. E corrigindo aqui, é necessárias ou suficientes. Uma vez adquirida, para apreciação, uma diferença entre bom e mal, em sentido determinado, e logo, também numa determinada esfera, estamos naturalmente interessados na decisão sobre em que circunstâncias, através de que qualidades, interiores ou exteriores, o ser bom ou o ser mal, neste sentido, está assegurado, ou não assegurado. Que qualidades não podem faltar para que se possa conferir a um objeto desta esfera o valor de bom. Onde falamos de bom e de mal, costumamos também realizar uma apreciação comparativa do melhor e de o melhor de todos, ou do pior e de o pior de todos. Se o prazer é o bem, então dentre dois prazeres é melhor o mais intenso e também o mais duradouro. Se o conhecimento vale para nós como bem, então não vale para nós todo e qualquer conhecimento como igualmente bom. Valorizamos mais o conhecimento de leis do que o conhecimento de fatos singulares, o conhecimento de leis universais. Por exemplo, toda equação de grau n tem n raízes, mais do que o conhecimento de leis especiais a leis subordinadas. Toda equação de quarto grau tem 4 raízes. Levantam-se, assim, em relação aos predicados de valor relativos, questões normativas semelhantes às questões, em relação aos absolutos. Se está fixado o conteúdo constitutivo do que é para valorizar como bom ou mal, então, pergunta-se o que, numa valoração comparativa, deve valer constitutivamente como melhor ou pior. E, além disso, quais são as condições mais distantes e mais próximas dos predicados relativos necessárias e suficientes que determinam o conteúdo do melhor ou, respectivamente, do pior. E, finalmente, do relativamente melhor de todos. Os conteúdos constitutivos dos predicados de valor positivo e negativo são, por assim dizer, as unidades de medida pelas quais medimos os objetos da esfera correspondente em questão. A totalidade dessas regras constitui, obviamente, um grupo encerrado em si, determinado pela valor mental. A frase normativa que coloca aos objetos da esfera a existência geral de que devem satisfazer, na máxima medida possível,
As notas características do predicado de valor positivo têm, em todo o grupo interconexo de normas, um lugar destacado e pode ser designado como a norma fundamental. Tal papel desempenha, por exemplo, o imperativo categórico no grupo de frases normativas que constitui a ética de Kant. E do mesmo modo, na ética utilitaristas, o princípio da maior felicidade possível para o maior número possível. A norma fundamental é o correlato da definição do bom e do melhor, no sentido em causa. Ela dá o padrão, valor fundamental, pelo qual há que realizar toda normalização e não constitui, assim, uma frase normativa em sentido próprio. A relação da norma fundamental com as frases normativas propriamente ditas é semelhante àquela que existe entre as chamadas definições de série dos números e os teoremas, sempre a ela referidos, sobre as correlações numéricas na aritmética. Também aqui se poderia designar a norma fundamental como definição do conceito padrão de bem, por exemplo, do bem ético, com o que certamente seria abandonado o conceito lógico habitual de definição. Se, com referência a uma tal definição, ou seja, com referência a uma valorização fundamental geral, nos propusermos a finalidade de investigar cientificamente a totalidade das frases normativas entre si interconexas, surge então a ideia de uma disciplina normativa. Todas as disciplinas desse tipo são, por conseguinte, univocamente caracterizadas pela sua norma fundamental, ou seja, pela definição daquilo que ela deve como bem. Se, por exemplo, a produção e a manutenção, o aumento e a intensificação do prazer valem para nós como bem, então perguntaremos que objetivos provocam prazer e sob que condições o fazem, subjetivas e objetivas, e, em geral, quais as condições necessárias e suficientes para a ocorrência do prazer, a sua manutenção, o seu aumento, etc. Estas questões, tomadas como balizas de uma disciplina científica, constituem uma hedônica, a ética normativa no sentido dos hedonistas. A avaliação da excitação do prazer fornece aqui a norma fundamental determinante da unidade da disciplina, que a diferencia em relação a todas as outras, disciplinas normativas. E assim, cada uma tem a sua norma fundamental, que expõe, em cada caso, o princípio unificador da disciplina normativa. Nas disciplinas teoréticas, pelo contrário, não existe essa referência central de todas as pesquisas a uma valoração fundamental, como fonte de um interesse dominante de normalização. A unidade de suas pesquisas e a coordenação dos seus conhecimentos é determinada exclusivamente pelo interesse teorético, o que está dirigido à investigação de interconexões objetivas, isto é, teoréticas, devidas à regularidade interna da coisa, a investigar também, por isso, um conjunto na sua interconexão. Jesus. Belezinha. Daqui a pouco eu começo a ler o seguinte, eu vou pegar só um café, beleza? Certo, sem problema, amigo.
Pronto, voltei. Voltei. Belezinha. Vamos lá. Parágrafo 15. Disciplinas normativas e técnicas. O interesse normativo domina-nos naturalmente, em particular, a propósito de objetos reais, enquanto objetos de valorizações práticas. Daí resulta a inequívoca inclinação para identificar o conceito de disciplina normativa com o de disciplina prática e técnica. É, contudo, fácil de ver que esta identificação não pode legitimamente existir. Para Schopenhauer, que, em consequência da sua doutrina do caráter inato, rejeita fundamentalmente toda moralização prática, não há nenhuma ética no sentido de uma técnica, mas sim uma ética como ciência normativa, ciência que ele próprio, aliás, elabora. Mas não deixa cair, de modo nenhum, as diferenciações morais de valor. A técnica expõe aquele caso particular de uma disciplina normativa na qual a norma fundamental consiste em alcançar algum fim geral prático. É claro que toda técnica inclui globalmente em si uma disciplina normativa, que não é, porém, ela mesma uma disciplina prática, pois a sua tarefa pressupõe a solução da tarefa mais limitada de, em primeiro lugar, abstraindo de tudo o que diz respeito à realização prática, fixar as normas segundo as quais pode ser ajuizada a adequação do fim a realizar ao conceito geral, se possuir as notas características dos valores classe em questão. E, inversamente, amplia-se com uma técnica toda disciplina normativa em que a valoração fundamental se transforma numa posição correspondente de fins. E agora a gente começa o parágrafo 16. As disciplinas teoréticas como... Não, acho que você pode ler no próximo. Foi bem curtinho. Certo. Parágrafo 16. As disciplinas teoréticas como fundamento das normativas. É agora fácil de ver que toda disciplina normativa e, a fortiori, toda disciplina prática pressupõe como fundamento uma ou mais disciplinas teoréticas, a saber, no sentido em que tem de possuir um conteúdo teorético separável de toda a normalização. Conteúdo que, como tal, tem o seu lugar natural a alguma ciência teorética, já delimitada ou ainda por constituir. A norma fundamental, o valor fundamental, o fim último, determina, como vimos, a unidade da disciplina. É ela também que introduz o pensamento da normalização em todas as proposições normativas da mesma. Mas, para além desse pensamento comum da mediação pela norma fundamental, essas proposições possuem um conteúdo teorético próprio que as distingue entre si.
cada uma exprime o pensamento de uma relação mensurável entre a norma e o normalizado. Esta relação, porém, caracteriza-se ela mesma se fazemos abstração do interesse apreciativo. Objetivamente, como uma relação entre condição e condicionado, que, na proposição normativa em questão, é apresentada como existindo ou não existindo, assim, por exemplo, toda proposição normativa da forma 1A deve ser B inclui a proposição teorética só 1A que é B tem qualidade C, onde por C indicamos o conteúdo constitutivo do predicado padrão bom, por exemplo, o prazer, o conhecimento, em suma, aquilo que é distinguido precisamente como bom pela valoração fundamental num dado domínio. Esta nova proposição é puramente teorética, nada mais contém do pensamento da normalização. E, inversamente, se alguma proposição dessa última forma é válida, dela resultando como algo de novo a valorização de um ser, como um tal que se torna desejável uma relação normativa a ele. Então, a proposição teorética assume a forma normativa só um A que é B é bom. Isto é, um A deve ser B. Por isso, também em conexões teoréticas do pensamento podem surgir proposições normativas. Em tais conexões, o interesse teorético confere valor à ocorrência de um estado de coisas do tipo M. Porventura, a ocorrência da equilateridade de um triângulo a determinar. E mede, por ela, outro estado de coisas. Por exemplo, a equiangularidade. Se o triângulo deve ser equilátero, então tem de ser equiângulo. Essa expressão, nas ciências teoréticas, é, todavia, um tanto perfunctória e secundária, dado que a intenção última nelas se dirige à conexão teorética própria das coisas. Nelas, os resultados permanentes não são, por conseguintes, apreendidos sobre a forma normativa, mas nas formas da conexão objetiva, na forma da proposição universal. É agora claro, conforme se elucidou, que as relações normativas encontradas nas proposições das ciências normativas têm de ter o seu lugar em ciências teoréticas determinadas. Se as ciências normativas devem merecer o seu nome, se devem precisar cientificamente as relações dos estados de coisas, a normalizar com a norma fundamental, então tem de estudar o núcleo teorético destas relações e, para isso, de penetrar nas esferas das ciências teoréticas correspondentes. Por outras palavras, toda disciplina normativa requer o conhecimento de certas outras verdades normativas, não normativas, melhor dizendo. Estas, porém, retira-se de ciências teoréticas determinadas, ou adquire-as por meio da aplicação das proposições delas retiradas às constelações de casos determinados pelo interesse normativo. Isto é também válido para o caso mais especial da técnica e, é claro, em ainda maior medida. Associam-se a ela os conhecimentos teoréticos necessários para fornecer as bases de uma realização frutífera dos fins e dos meios. Faça-se notar ainda um ponto de interesse para o que se segue. Estas ciências teoréticas podem, de certo, tomar parte em diferentes graus na fundamentação e elaboração científicas da disciplina normativa em causa. Do mesmo modo, o seu significado pode ser para ela maior ou menor. Pode mostrar-se que, para a satisfação dos interesses de uma lógica normativa, ou de uma ciência normativa, é, em primeira linha,
necessário o conhecimento de certas classes de conexões teoréticas e que a formação e o cultivo do domínio do saber teorético a que pertence tem, assim, uma influência decisiva sobre a possibilidade da disciplina normativa. Mas pode acontecer também, por outro lado, que certas classes de conhecimentos teoréticos sejam, de fato, úteis e, eventualmente, muito importantes para a construção dessa disciplina, embora não tenham um significado somente secundário, na medida em que a sua ausência apenas limitaria o domínio dessa disciplina, mas não o suprimiria inteiramente. Pense-se, por exemplo, na relação entre uma ética prática e uma ética meramente normativa. Nenhuma proposição relativa à possibilidade de realização prática afeta o círculo das simples normas de valorização ética. Se eliminarem estas normas, os conhecimentos teoréticos que lhes estão na base, então não existe qualquer ética. Se, por outro lado, forem anuladas as primeiras proposições, relativas à possibilidade da realização prática, é somente a possibilidade de uma praxis ética ou de uma técnica da ação ética que desaparece. E com respeito a tais diferenças que se deve entender, então, o discurso sobre os fundamentos essencialmente teoréticos de uma ciência normativa. Aludimos, com isso, às ciências teoréticas absolutamente essenciais para a sua construção, e, eventualmente, também os grupos relevantes de proposições teóricas, cujo significado seja decisivo para tornar possível a disciplina normativa. Vamos lá? Sim. Você vai compartilhar a tela? Vou compartilhar. Beleza. Só um momentinho. Apareceu aí? Sim, apareceu assim. Capítulo 3. O psicologismo, os seus argumentos e a sua posição em relação aos contra-argumentos usuais. Parágrafo 17. A controvérsia sobre se os fundamentos teoréticos essenciais da lógica normativa se encontram na psicologia. Se aplicarmos a lógica como disciplina normativa, os resultados gerais do capítulo anterior levanta-se como a primeira e a mais importante questões que as ciências teoréticas fornecem o fundamento essencial para a doutrina da ciência, e a esta acrescentamos de imediato uma outra questão. É correto que as verdades teoréticas que encontramos tratadas no âmbito da lógica tradicional e da lógica atual, e também, acima de tudo, que as verdades pertencentes ao seu fundamento essencial possuem o seu valor teorético dentro das ciências, já delimitadas e autonomamente desenvolvidas? Depara-se nos aqui a controvérsia sobre a relação entre a psicologia e a lógica. Uma corrente dominante, justamente na nossa época, tem uma resposta pronta para as questões levantadas. Os fundamentos teoréticos essenciais
reside na psicologia, e as proposições que dão à lógica o seu cunho característico pertencem, quanto ao seu conteúdo, ao seu domínio. A lógica está para a psicologia, assim como qualquer ramo da tecnologia química está para a química, como a agrimensura para a geometria, etc. De acordo com esta corrente, não há nenhum motivo para a delimitação de uma nova ciência teorética, e ainda menos de uma tal que deva merecer o nome, no sentido pleno e rigoroso, de lógica. E não é raro falar-se como se a psicologia fornecesse fundamento único e teoricamente suficiente para a técnica lógica. Lemos assim, no escrito polêmico de Mill contra Hamilton, a lógica não é uma ciência separada da psicologia, e com ela coordenada, na medida que é, em geral, uma ciência. É uma parte ou um ramo da psicologia, e distingue-se dela, por um lado, como a parte do todo, e por outro lado, como a arte da ciência. Deve por inteiro os seus fundamentos teoréticos à psicologia, e inclui em si tanto desta ciência quanto o necessário para fundamentar as regras da arte. Stamil é uma examinação da filosofia de William Hamilton. Acho que seria isso, em tradução livre. Não sei. Segundo Lipps, chega mesmo a parecer que a lógica deveria ser classificada como uma mera parte integrante da psicologia. Ele diz, com efeito, é precisamente porque a lógica é uma disciplina particular da psicologia que ambas se distinguem de modo suficientemente claro. Lipps, isso aqui eu não sei falar. Certo. Parágrafo 18. As demonstrações dos psicologistas. Utiliza as expressões psicologista, psicologismo e etc. sem qualquer tom pejorativo como estúpido no seu escrito Psicologia e Teoria do Conhecimento. Sem perguntarmos pela justificação de tais ideias, é-nos oferecida uma argumentação altamente plausível, que parece cortar pela raiz qualquer outra controvérsia. Como quer que se possa definir a técnica lógica? Como técnica de pensar, julgar, raciocinar, conhecer, demonstrar, saber. Técnica de orientações do entendimento na busca da verdade ou na avaliação do fundamento das demonstrações, e etc. Encontramos sempre atividades ou produtos psíquicos, indicados como objetos de regulamentação prática, e assim como, em geral, a elaboração artificial de um material pressupõe o conhecimento de suas propriedades, o mesmo acontece também aqui, onde se trata, em especial, de um material psicológico. A pesquisa científica das regras segundo as quais ele deve ser elaborado, irá conduzir, obviamente, a pesquisa científica das suas propriedades. A psicologia, e mais precisamente a psicologia empírica, fornece então fundamento teorético para a construção de uma técnica lógica. Isso mesmo confirma, em relance, sobre o conteúdo da literatura lógica, de que se fala nela constantemente. De conceitos, juízos, silogismos, deduções, induções, definições, classificações e etc.
tudo psicologia, só que selecionado e ordenado segundo o ponto de vista normativo e prático. Por mais estritamente que se possa traçar os limites da lógica, jamais dela se poderá afastar o conteúdo psicológico. Ele está presente já nos conceitos constitutivos das leis lógicas, como, por exemplo, verdade, falsidade, afirmação e negação, universalidade e particularidade, premissa e consequência, e etc. Parágrafo 19. Os argumentos habituais do partido oposto e a sua solução psicologista. É digno de nota. Tive uma nota de rodapé que eu não falei. Nota de rodapé referente de uma técnica lógica. A lógica é uma disciplina psicológica, tão certo quanto o conhecer só ocorre na psique, e o pensar, que nele se completa, é um acontecer psíquico. Lipse. Sei, uma citação. Parágrafo 19. Os argumentos habituais do partido oposto e a sua solução psicologista. É digno de nota que, no partido oposto, se acredita poder fundamentar a separação rigorosa das duas disciplinas, tendo precisamente em atenção o caráter normativo da lógica. A psicologia diz-se considerar o pensar como ele é, a lógica como deve ser. A primeira tem que ver com as leis da natureza, a segunda com as leis normativas do pensar. Lê-se assim, na redação de Jasser, das lições de Kant sobre a lógica, exceto que alguns lógicos pressupõem na lógica princípios psicológicos. Tratar tais princípios para a lógica, traz princípios para a lógica, contudo, é tão insensato quanto retirar a moral a partir da vida. Se tomássemos os princípios da lógica, isto é, das observações acerca do nosso entendimento, então veríamos somente como o pensar acontece e como é, submetido aos diferentes obstáculos e condições subjetivas. Mas isso só conduziria ao conhecimento de leis meramente contingentes. Na lógica, porém, a questão não é acerca das regras contingentes, mas necessárias, não de como pensamos, mas de como devemos pensar. As regras da lógica não podem, por isso, ser tomadas do uso contingente da razão, mas do seu uso necessário, que se encontra em nós sem qualquer psicologia. Não queremos saber, na lógica, como é e pensa o entendimento e como procede até aqui no pensar, mas como deveria proceder no pensar. A lógica deve ensinar-nos o emprego correto do entendimento, isto é, o seu emprego de acordo consigo mesmo. Foi nesse livro que ele falou isso. Isso mesmo. Herbert assume uma posição semelhante ao objetar contra a lógica do seu tempo e contra as descrições pretensamente psicológicas do entendimento e da razão, com as quais ele usa começar, que isso é um erro tão grave quanto o de uma doutrina ética que, se quisesse iniciar uma história natural das inclinações, impulsos e fraquezas humanas, e ao fundamentar a diferença em causa, apontando para o caráter normativo, tanto da lógica quanto da ética. Tais argumentos não colocam de nenhum modo o lógico-psicologista em dificuldades. Ele responde. Desculpa, a nota de rodapé referente. Esse é o livro. Tais argumentos não colocam de modo nenhum o lógico-psicologista em dificuldades. Ele responde. O uso necessário do entendimento é, precisamente,
também o uso do entendimento e pertence, juntamente com o próprio entendimento, à psicologia. O pensar não deve ser, como deve ser, desculpa, é tão só um caso especial do pensar, tal como ele é. É certo que a psicologia tem de pesquisar as leis da natureza do pensar, ou seja, as leis para todos os juízos em geral, corretos ou incorretos. Mas seria insensato interpretar esta frase como se só pertencesse a psicologias leis tais que se referissem, na máxima universalidade, a todos os juízos em geral, enquanto as leis especiais de juízo, como sejam as leis de juízo correto, devem ser excluídas do seu domínio. Aqui é uma citação do livro de Mill, uma examinação que a gente já falou lá em cima. Ou é uma outra a opinião assim expressa. Pretende negar-se que as leis normativas do pensar possuem o caráter de tais leis psicológicas especiais? Mas isto também não é possível. As leis normativas do pensar, disse, só pretendem indicar como se tem de proceder, pressupondo que se quer pensar corretamente. Pensamos corretamente no sentido material, se pensarmos as coisas como são. Mas dizermos que as coisas são assim ou de outro modo, certa, indubitavelmente, significa para nós que não podemos, em consequência da natureza do nosso pensar, pensá-las, a não ser se precisamente desta maneira. Porque não é preciso repetir-se o que já foi dito quando baste. Isto é, que, obviamente, coisa alguma pode ser pensada por nós, ou ser objeto do nosso conhecer, tal como é, abstraindo do modo como temos de pensar, e que, por isso, quem compara o seu pensamento das coisas com as próprias coisas só pode, na verdade, medir o seu pensar contingente, influenciado pelo hábito, a tradição, inclinações e aversões, com aquele pensar que é livre de tais influências, e não obedece a nenhuma outra voz além da sua própria regularidade. Lipos. É isso mesmo? Não. Mais embaixo. Porque as regras segundo as quais se tem de proceder para pensar corretamente não são mais do que as regras pelas quais se tem de proceder para pensar de modo tal como exige a natureza própria do pensar. A sua particular regularidade, elas são, em suma, idênticas às leis da natureza, do próprio pensar. A lógica, ou não é absolutamente coisa nenhuma, ou é a física do pensar. Lips, neste livro. Talvez se diga, do lado antipsicologista, os diversos gêneros de representações, juízos, silogismos e etc., enquanto fenômenos e disposições psíquicas, pertencem também, sem dúvida, à psicologia. Mas, em relação aos mesmos, a psicologia tem uma tarefa diferente da lógica. Ambas estudam as leis dessas operações, mas lei significa para elas algo de totalmente diverso. A tarefa da psicologia é a de pesquisar, segundo as suas leis, as conexões reais entre si dos processos de consciência, bem como as disposições psíquicas associadas e os processos correspondentes. 10. Correlatos. No organismo corpóreo. Lei significa aqui uma forma sumária para uma ligação necessária e sem exceção na coexistência e na sucessão. A conexão é casual. De espécie inteiramente diferente é a tarefa da lógica. Ela não pergunta pela origem e pela consequência casuais das operações intelectuais, mas pelo seu conteúdo de verdade. Ela pergunta como são constituídas e como devem decorrer tais operações, para que os juízos resultantes sejam verdadeiros,
os juízos corretos ou incorretos, inteligentes ou obtusos, vêm e vão segundo as leis naturais, e assim como todos os fenômenos psíquicos, têm os seus antecedentes e consequências casuais aos lógicos. Porém, não interessam essas conexões naturais. O lógico busca conexões ideais, que não encontram sempre, mas, mesmo só excepcionalmente, realizadas no processo fático do pensar. O seu objetivo não é uma física, mas uma ética do pensar. Justamente por isso, sublinha Suave, nas observação psicológica do pensar. A posição entre o verdadeiro e o falso não desempenha nenhum papel, tão pouco quanto no agir humano. É, psicológica a oposição entre o bem e o mal. Logic, página 10. Exceto que o modo de tratar a lógica do próprio Sivat se move inteiramente na corrente psicologista, como podemos ver no capítulo 7. Com essas meias medidas, responderão os psicologistas. Não nos podemos dar por satisfeito. É certo que a lógica tem uma tarefa inteiramente diferente da psicologia. Quem o negará? Ela é, precisamente, uma tecnologia do pensamento. Mas como poderia ela abstrair então da questão pelas conexões casuais? Como poderia buscar as conexões ideais sem estudar as naturais? Como se todo o dever ser não se fundasse no ser, e toda a ética não se tivesse de revelar simultaneamente uma física. Nota de rodapé de Lips. A questão sobre o que se deve fazer é sempre reconduzível à questão sobre o que se tem de fazer, se um determinado fim deve ser atingido. E essa questão, por sua vez, tem o mesmo significado que a questão sobre como é o objetivo realmente alcançado. Nota de rodapé de Lips. Que a diferença entre o verdadeiro e o falso não é atendida na psicologia, não quer dizer que a psicologia identifique estes dois fatos psíquicos como somente que torna ambos compreensíveis do mesmo modo. Citação do Lips. Para efeitos teoréticos, a lógica está para a psicologia, assim como a parte está para o todo. O seu principal fim é, além disso, produzir proposições da forma, para que os juízos resultantes tenham o caráter da evidência, do conhecimento, no sentido pleno da palavra, as operações, em geral, ou sob determinadas condições características, têm de se formar, ordenar e concluir precisamente assim, e não de outro modo. A relação causal está aqui apreendida. O caráter psicológico da evidência é um resultado causal de certos antecedentes. Que antecedentes? A tarefa é, precisamente, a de pesquisar isto. Este ponto de vista emerge com crescente clareza nas obras de Mill, Seyvaert, Vanda, não sei. A esse respeito, as citações e críticas no capítulo 7, no parágrafo 49. E subsequente, eu acho, né? Não tem melhor êxito em fazer tremer o partido psicologista o seguinte argumento, frequentemente repetido. A lógica, disse, não pode assentar sobre a psicologia, tão pouco quanto... Não tem melhor êxito em fazer tremer o partido psicologista o seguinte argumento, frequentemente repetido. A lógica, disse, não pode assentar sobre a psicologia tão pouco quanto sobre qualquer outra ciência.
posto que qualquer ciência só é ciência por intermédio de sua harmonia com as regras da lógica. Ela pressupõe já a validade dessas regras. Seria, por conseguinte, um círculo querer fundar a lógica originalmente na psicologia. Do outro lado da controvérsia, responde-se-á que essa argumentação não pode ser correta é, desde logo, manifesto, porque ela resultaria em geral a impossibilidade da lógica. Uma vez que a própria lógica tem de proceder logicamente, ela incorreria no mesmo ciclo, teria igualmente de pressupor a correção das regras que pressupõe. Examinemos mais de perto, porém, em que deve constituir propriamente o círculo. Consiste ele em que a psicologia pressupõe as leis lógicas como válidas? Mas, atente-se nos equívocos do conceito de pressuposição, que uma ciência pressupõe a validade de certas regras, pode significar que elas são as premissas para suas fundamentações, mas pode significar também que são as regras segundo as quais a ciência tem de proceder para ser, em geral, uma ciência. O argumento confunde os dois significados. Inferir segundo regras lógicas e inferir a partir delas é, para ele, o mesmo, pois o círculo só existiria se fosse inferido a partir das regras lógicas. Mas, assim como os muitos artistas criam obras belas sem nada saber de estética, assim também o pesquisador pode construir demonstrações sem recorrer jamais à lógica. E logo, as leis lógicas não poderiam ser suas premissas. E o que é válido para demonstrações isoladas, vale também para ciências inteiras. Legal. Quer que eu leia a partir daqui? Sim, pode ser. Ok. Uma lacuna na demonstração dos psicologistas. Com essas e outras argumentações similares, os antipsicologistas estão inegavelmente em desvantagem. Não são poucos os que consideram a controvérsia como decidida, sem margem para dúvidas, aceitando a resposta do partido psicologista como inteiramente concludentes. Algo, entretanto, poderia aqui provocar algum espanto filosófico, nomeadamente a circunstância de que de todo tem existido e existe ainda uma controvérsia e que se tenha sempre de novo apresentado as mesmas argumentações sem que as suas refutações sejam reconhecidas como vinculativas. Se, conforme assegura a corrente psicologista, tudo estivesse perfeitamente claro, então este estado de coisas não seria compreensível, e ainda menos quando pensadores sérios, perspicazes e sem preconceitos se situam ainda no partido oposto. Não estará novamente a verdade no justo meio? Não terá cada um dos partidos reconhecido uma boa parte da verdade, tendo-se tão somente mostrado incapaz de delimitá-la com precisão conceitual e reconhecê-la precisamente como uma mera parte do todo? Não terá restado nos argumentos dos antipsicologistas, entre muitas incorreções ou obscuridades particulares, que fornece a ocasião para refutações, um resíduo não resolvido, não resiste nele uma força verdadeira que sempre novamente retorna uma consideração livre de preconceitos? Isso aqui foi modificado de vieram indubitavelmente à luz do dia por meio das refutações. Voltando. Pela minha parte, gostaria de responder afirmativamente a essas questões. Quer-me até parecer a que parte mais importante da verdade se encontra no lado antipsicologista. Embora os pensamentos decisivos não tenham sido adequadamente trabalhados
e estejam obscurecidos por diversas incorreções. Retomemos a questão acima levantada acerca dos fundamentos essencialmente teoréticos da lógica normativa. Está a questão efetivamente resolvida pela argumentação dos psicologistas? Notamos, de imediato, um ponto fraco. Segundo o argumento, está provado unicamente que a psicologia participa da fundamentação da lógica, mas não que participe sozinha ou sequer preferencialmente, não que estabeleça o fundamento essencial, no sentido por nós definidos. No parágrafo 16. Permanece aberta a possibilidade de que uma outra ciência contribua para sua fundamentação, e talvez de modo ainda muito mais significativo. E este poderia ser o lugar daquela lógica pura, que, segundo o outro partido, deve levar à sua existência como a ciência com fronteiras naturais encerradas em si mesma e independente de toda a psicologia. Admitimos, de bom grado, que aquilo que foi elaborado pelos kantianos e herbatianos sobre o mesmo título não corresponde literalmente ao caráter que teria de lhe convir segundo a conjectura que ora sugerimos. Neles, fala-se invariavelmente de leis normativas do pensar e, em particular, de formação de conceitos, de formação de juízos, etc. Prova suficiente, poderia dizer-se, de que não se trata de matéria teorética, nem estranha à psicologia. Mas esta consideração perderia a sua força se na investigação mais aprofundada se confirmasse a conjectura que se nos impôs acima, de que aquelas escolas não foram, com efeitos, felizes na definição e na construção de disciplina pretendida, mas que estiveram próxima dela quando detectaram, na lógica tradicional, um conjunto teoreticamente interconexo de verdades que não se deixava alinhar nem na psicologia, nem em outras ciências particulares. E que, assim, se assemelhava mais a um domínio de verdade específico. E se estas eram exatamente aquelas verdades às quais toda a regulamentação lógica, em últimas instâncias, se refere, nas quais se tem de pensar em primeiro lugar quando se fala de verdades lógicas, então poderiam facilmente chegar-se a encontrar nelas o essencial da lógica inteira e a denominar a sua unidade teorética com um nome de lógica pura. Espero de fato poder demonstrar que a verdadeira situação é assim caracterizável. Quer ler esse 4 hoje? Eu vou ler o primeiro parágrafo, o 21. Certo. Acho que dá tempo. Ok. Capítulo 4. Consequências empiristas do psicologismo. Parágrafo 21. Caracterização de duas consequências empiristas do ponto de vista psicologista e sua refutação. Situemo-nos, por um momento, no terreno da lógica psicologista e admitamos, então, que os fundamentos teoréticos essenciais das prescrições lógicas residem na psicologia. Como quer que se defina esta disciplina, seja como ciência dos fatos psíquicos, ou como ciência dos fatos da consciência, dos fatos da experiência interior, das vivências na sua dependência do indivíduo vivente, ou de qualquer outro modo, existe unanimidade geral em que a psicologia é uma ciência de fatos, e assim, uma ciência da experiência. Tampouco encontraremos oposição se acrescentarmos que faltam ainda à psicologia, por enquanto, leis genuínas e logo exatas, e que as proposições a que ela confere o nome de leis, embora muito valiosas, não são mais que generalizações vagas da experiência,
enunciados sobre regularidades aproximativas de coexistência e de sucessão que de todo não reivindica estabelecer com determinidade, infalível e unívoca aquilo que, sobre condições exatamente definidas, tem de coexistir ou de se seguir. Observe-se, por exemplo, as leis da associação de ideias. Aqui a psicologia da associação pretende conferir o estatuto e significado de leis psicológicas fundamentais. Tão logo nos damos ao trabalho de formular de modo apropriado o seu sentido empiricamente justificado, perde de imediato o seu pretenso caráter de leis. Mas, uma vez isso pressuposto, resultam, para o lógico psicologista, as consequências seguintes, asaz desagradáveis. Vamos lá. Em primeiro lugar, sobre os fundamentos teoréticos vagos, só podemos fundar regras vagas. Se as leis psicológicas carecem de exatidão, então o mesmo tem que ser válido para as prescrições lógicas. Ora, é indubitável que muitas dessas prescrições padecem, com efeito, de imprecisões empíricas. Mais precisamente, as leis denominadas como lógicas em sentido pleno, leis que, como leis das fundamentações, e conforme reconhecemos acima, constituem o cerne próprio de toda a lógica. Os princípios lógicos, as leis da silogística, as leis das diversas outras espécies de indução, como o silogismo da igualdade, o argumento de Bernoulli, de n para n mais 1, os princípios dos cálculos de probabilidade, etc., possuem exatidão absoluta. Toda interpretação que lhe atribua indeterminações empíricas, que pretenda tornar a sua validade dependente de circunstâncias vagas, alteraria profundamente o seu significado. Estas leis são manifestadamente leis genuínas, e não regras meramente empíricas, isto é, regras aproximativas. Se a matemática pura, como considerava Lotze, é um ramo da lógica desenvolvido separadamente, então também a riqueza inesgotável de leis puramente matemáticas pertence à esfera agora indicada de leis lógicas exatas. Em todas as objeções seguintes, poderá também, juntamente com essa, ser considerada também a esfera do puramente matemático. Em segundo lugar, pouco se ganharia se alguém, por intuito de escapar à primeira objeção, negasse a inexatidão generalizada das leis psicológicas e quisesse fundar a classe que acabamos de destacar sobre leis naturais do pensar pretensamente exatas. Nenhuma lei da natureza é cognoscível a priori ou fundamentável ela mesma pela intelecção. Isso aqui é uma modificação que antes era a priori, isto é, cognoscível por intelecção. O único caminho para fundar e justificar uma tal lei é a indução a partir de fatos particulares da experiência. Todavia, a indução não funda a validade da lei, mas apenas a maior ou menor probabilidade dessa validade. Justificado por intelecção é a probabilidade, não a lei. Em consequência, também as leis lógicas, sem exceção, têm de caber à condição de meras probabilidades. Em contraste com isso, nada parece mais óbvio do que serem a priori válidas todas as leis puramente lógicas. Elas encontram a sua fundamentação e justificação não por meio de indução, mas por evidência apodítica. Intelectivamente justificadas não são as meras probabilidades da sua validade, mas a sua própria validade ou verdade. O princípio da contradição não diz que é de supor que dois juízos contraditórios, um seja verdadeiro e o outro falso.
O modus bárbara não diz que se duas proposições da forma todo A são B e todos B são C são verdadeiras, então é de se supor que uma proposição correspondente da forma todos o A são C seja verdadeira. E assim, em geral, também no domínio das proposições puramente matemáticas. Por outro lado, teríamos certamente de manter aberta a possibilidade de que a suposição não viesse a confirmar na ampliação do nosso ciclo de experiência, sempre limitado. Sempre limitado. Talvez que as nossas leis lógicas sejam, então, somente aproximações às leis verdadeiras, não, às leis verdadeiramente válidas para nós, contudo, inalcançáveis. A propósito das leis da natureza, tais possibilidades são sérias e justamente ponderadas. Embora a lei da gravidade se recomende pelas mais amplas induções e verificações, nenhum cientista natural a toma hoje como uma lei absolutamente válida. Novas formas da gravitação são ocasionalmente testadas. Indica-se, por exemplo, que a lei fundamental de Weber dos fenômenos elétricos poderia perfeitamente operar também como lei fundamental da gravidade. O fator diferenciador de ambas as fórmulas condiciona precisamente diferença nos valores calculados, que não ultrapassam a margem inevitável de erro das observações. Pode-se pensar uma multiplicidade infinita de tais fatores. Por isso, sabemos a priori que uma multiplicidade infinita de leis poderiam fornecer e forçosamente fariam o mesmo que a lei da gravitação de Newton, que apenas se recomenda pela sua particular simplicidade. Sabemos que, mesmo a demanda da única lei verdadeira seria insensata, dada a imprecisão das observações, que jamais, em algum caso, se poderia evitar. Tal é a situação nas ciências factuais exatas. Mas de modo nenhum na lógica, da lógica. Aquilo que naquelas é uma possibilidade justificada, encontra-se nessa o manifesto absurdo. Temos aqui uma intelecção não só da mera probabilidade, mas da verdade das leis lógicas. Inteligimos os princípios da silogística, da indução de Bernoulli, dos raciocínios de probabilidade, da aritmética geral e etc. Isto é, nele apreendemos a própria verdade, e assim deixa de ter sentido falar em zonas de imprecisão, de meras aproximações, etc. Ora, se as consequências acarretadas pela fundamentação psicologista da lógica são absurdas, então ela própria é também absurda. Nada, nem mesmo a mais forte argumentação psicologista, pode rivalizar com a própria verdade que apreendemos intelectivamente. A probabilidade não se pode impor contra a verdade, ou a conjectura contra a intelecção. Pode deixar-se iludir pelos argumentos psicologistas quem permanece preso a uma esfera de considerações gerais. Um simples olhar para uma qualquer das leis lógicas, para o seu significado próprio, e a clareza intelectiva com a qual é em si mesmo apreendida como verdade, põe necessariamente fim a esta ilusão. Mas como soa plausível aquilo que a reflexão psicologista nos quer tão naturalmente impor, as leis lógicas são leis para fundamentações. E que são as fundamentações senão processos específicos de pensamento, nos quais, sob determinadas circunstâncias normais, os juízos que ocorrem como elos terminais aparecem com um caráter de consequências necessárias. Esse caráter é ele mesmo psíquico, uma certa espécie de disposição psíquica e nada mais. E todos esses fenômenos psíquicos não estão, naturalmente, isolados. São fios particulares do tecido altamente entrelaçado de fenômenos psíquicos,
disposições psíquicas e processos orgânicos, a que chamamos a vida humana. Como poderia, em tais circunstâncias, resultar outra coisa além de universalidades empíricas? O que mais poderia a psicologia oferecer? Respondemos nós. A psicologia não fornece certamente nada mais. Precisamente por isso, não pode oferecer estas leis apodicticamente evidentes e, por conseguinte, supraempíricas e absolutamente exatas que constituem o núcleo de toda a lógica. E aí, a gente dá uma pausa aqui, porque já são 6 horas, né? Aham. A lei do pensar com Eu gostei pretensamente desse, do natureza psicologismo. causa em atuação isolada do pensamento racional. Também. Vou parar a gravação aqui, beleza? Beleza. Tipo, eu achei interessante porque aparentemente, não sei, o Husserl faz uma lógica deôntica antes de fazer uma lógica pura. Aquele tratamento do dever que está fazendo pode ser interpretado como uma montagem de uma lógica deôntica. O que quer dizer essa lógica deôntica? A lógica do deôntica é aquela que faz aquilo que eu estava falando mesmo. A diferenciação entre deve ser e pode ser. E as suas relações. Ah, Que, sim. por exemplo, ele fala assim, A deve ser B. O que isso significa? A deve ser B. Significa que se A for B é verdadeiro e se A não for B é falso? Não. Só quer dizer que, na verdade, se A for B, A é bom, e se A não for B, A é mal. Geralmente, segundo a formalização dele, né? Sim. Não, segundo quem interpreta da formalização dele. A lógica do dever, ela tem como parâmetros ser bom e ser mal. Isso é mal, sim. É só isso. E ele faz aquelas relações todas. E aí depois ele cai para avaliação das éticas. Sim. Belezinha. Belezinha, amigo. Adorei. Foi a melhor parte até agora pra mim. Sério? Vai melhorar ainda mais. Aí já tá no início do livro. Vai que sim. Obrigada, amiga. Eu já vou indo. Beleza. Eu Tem também. aula ou tem trabalho agora? Tenho aula. Boa aula aí. Boa sorte nos seus trabalhos. Você Feche também, todos e cara. arrase. Próxima semana se reúne de novo e lê mais um pouco. Isso, a gente vai sim se reunir. Beleza. Gostei. Valeu. Valeu. Obrigadão. Eu que agradeço.